Bora lá, então, a gente vai conversar com eles. Converso com o Renan Lafranchi e também com a Ana Lúcia, que é advogada, e a Luciana, que é consultora do Senac. Obrigada por terem vindo, meninas. É um prazer recebê-las. Renan Lafranchi, nosso embaixador, seja muito bem-vindo. Obrigado. Renan, diz pra mim o seguinte, mulher empresária, top, já falamos um monte aqui. Agora, mães empreendedoras, dá certo? Dá rock? Dá muito certo, Sara. E é uma coisa assim, que eu tenho desde quando a gente começou com o nosso quadro, o tanto de mães e mulheres que me procuram, que estão abrindo o próprio negócio, ou que estão nessa onda. Eu até estava comentando com as meninas o tanto de mulher que abre mais empreendimentos do que os homens. É? Eu não sei se a mulher, acho que ela tem essa coisa de arriscar mais, de se jogar mais, mas o número de mulheres aumentou muito hoje. Então, eu trouxe duas profissionais hoje e mães, tá? E as duas são mães. Maravilhoso. Então, o pacote completo. Mulheres mães que trabalham, que atuam, que se dividem em 1000 funções, como nós mulheres nos dividimos, e agora mais ainda como mães. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Ana Lúcia, vamos começar. Mãe de quantos filhos? Mãe de 2 meninas. Que idade? Uma tem 18, a outra tem 13. Você é advogada trabalhista? Eu sou advogada especialista em direito do trabalho Ok. e também em direito previdenciário. E você, Lu? Eu tenho 3 filhos, 23, 25 e 27 anos. Uau! Já. Sou professora no Senac de Londrina. Que legal. E trabalho com consultoria empresarial também. Olha só que legal, gente. A gente tem falado até sobre números, nós trouxemos, né? Isso. Sobre as mulheres que investem. E tem muitas mulheres que durante a gestação acabam também fazendo investimentos, empreendendo, na verdade, trocando de carreira. Justamente nessa fase, ou seja, já é uma mudança de vida e tem uma mudança dupla. A gente conversou com a pesquisadora da Embrapa, a Mariângela. Ela foi mãe durante a faculdade e eu queria dividir isso com vocês. Porque quando ela descobriu a gestação dela, ela recebeu uma notícia das pessoas. Várias pessoas chegaram para ela e falaram assim, ah, você tá grávida? Então a sua vida acabou. A sua vida profissional acabou. Agora você é só mãe. Só que sabe o que ela fez? Ela seguiu em frente e ela se tornou referência não nacional, internacional na sua área. Sou Mariângela Hungria, sou engenheira agrônoma, pesquisadora da Embrapa, trabalhando na Embrapa Soja em Londrina. Travou, a gente teve um problema técnico, já a gente vai falar com a Mariângela. Mas olha só isso, gente. Olha a nossa sociedade nos dias de hoje. Oi, como assim? Tudo bem, ela tá falando de algo que foi quando ela, há 30 anos, né, Mari? 45 anos. Mas isso é um absurdo, isso é muito recente. Será que isso ainda existe, esse certo tipo de preconceito, Renan? Ah, com certeza. Isso existe não só nas pequenas organizações, mas o que me espanta, Sara, é nas grandes multinacionais e as empresas que trabalham com a diversidade ainda há um certo preconceito contra isso, né? Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito ainda pelo direito das mulheres, mas principalmente das mães. Bom, isso aí era passível de um grande processo, né? Com certeza, mas a dificuldade, nesse caso, seria a prova. Meu Deus, que absurdo. O local de trabalho não é um local onde as coisas são documentadas, não é um local onde a funcionária pode estar gravando. Mas assim, as mulheres fiquem alertas, desconfiou que o seu direito está sendo tolhido, limitado, vai atrás. A gente tem vários meios para primeiro ter certeza se está havendo um abuso. E se tiver, não deixar para depois. Nossas leis, elas foram sendo alteradas com muito sacrifício. E vem passando por processos de evolução, vem sendo alteradas, né? Eu tenho, assim, coisas que eu vou passar aqui para vocês, que até acaba sendo vergonhoso, porque o direito ainda é muito pequeno. Muito, né? Mas é um passinho. A gente vai aos poucos conquistando mais. Falando em direitos da mulher, a gente preparou uma tela especial para a gente falar sobre os direitos conquistados e muita coisa que a gente ainda precisa conquistar. Dá só uma olhada aqui na tela. Estabilidade da gestante. A gestante tem estabilidade? Bom, o primeiro direito que a gestante vai exercer a partir do conhecimento da gravidez é a estabilidade. Mas por um tempo determinado? Ela começa com a gravidez e ela vai até o bebê completar 5 meses. Até aí ela tem essa estabilidade garantida? A estabilidade, ela é contra a demissão sem justa causa. E aqui é importante as mulheres
saberem que é sem justa causa. Então, isso quer dizer o seguinte... Não é porque você vai fazer alguma coisa... Mantenha sua qualidade de trabalho, Sim. Mantenha os horários, o mesmo comprometimento. Porque por justa causa, pode sim. Vamos lá, então, ver agora o VT da Mariângela, que ela vai contar um pouquinho dessa história dela, de como ela se tornou essa referência internacional na área, independente de tudo o que ela ouviu quando ela descobriu a primeira maternidade, primeira gestação. Sou Mariângela Hungria, sou engenheira agrônoma, pesquisadora da Embrapa, trabalhando na Embrapa Soja em Londrina, e vim aqui para contar um pouco da minha história como mulher, como mãe e como mãe de deficiente. Eu já fui fora do normal, né, um pouco fora da caixinha, na profissão que eu queria escolher para mim. Eu queria ser agrônoma, queria ser cientista. Isso há 45 anos atrás, uma época onde mulheres não era uma profissão feminina. E fui, então, para uma escola masculina, né, escola de agronomia em Piracicaba, e ainda fiquei grávida por acidente no 2º ano de trabalho. Foi quando eu ouvi que a minha vida tinha acabado profissionalmente, como que eu tinha feito aquilo que eu nunca ia dar em nada. E daí, para complicar um pouco mais, no ano seguinte, né, eu tive minha filha deficiente. Então, mesmo assim, eu ainda estudando, trabalhando, porque eu tive que trabalhar, porque daí eu tinha filhas para sustentar, né? Ainda consegui terminar em 3º lugar entre 180 alunos, né? Então, mostrava já o quanto eu acreditava que eu tinha que me esforçar para provar que eu podia. Então, depois fiz mestrado, fiz doutorado, mas sempre com muito preconceito. Eu fui até para o exterior com as 2 filhas sozinhas, terminei todos os estudos e hoje até estou classificada em 1º lugar em pesquisa com agropecuária em vários sites mundiais, né? Uma vida acadêmica consome muito. E ela ainda fez um mestrado, ela ainda fez um doutorado, mesmo sendo mãe. E depois a gente vai falar sobre a questão de ser uma mãe atípica, que é mais uma dificuldade, ainda mais um agravante, né? Quando a gente está falando dos direitos da mãe, a gente está falando quando ela está carteira assinada, uma CLT. Se ela for uma PJ, pessoa jurídica, ela não tem esses direitos. Ela tem um direito diferenciado. Ela, como autônoma, ela não tem o direito à licença maternidade da mesma forma. Ela vai receber o salário, mas no meu caso, acho que no caso da Luciana também, a gente estava de licença, mas não estava. Porque a gente é permitida trabalhar, sendo autônoma. Quando a funcionária, ela é uma empregada com carteira registrada, ela não deve e ela não pode trabalhar. A licença dela é exatamente para ficar em casa. Tá. E ela tem direito a seguro, maternidade, o salário maternidade. Então vai funcionar dessa forma. Primeiro direito é a estabilidade. Ok. Depois ela entra na licença maternidade, que são 120 dias em casa. O patrão não pode confundir isso com home office. É em casa, cuidando do bebê. Hoje em dia parece que tá meio confuso, né? Nenhuma ligação, é sem trabalhar mesmo. E passando esse período de 120 dias, ela retorna ao trabalho. E aí ela tem o direito ao intervalo para amamentação. Esse, Sara, que é complicado. É uma conquista, mas ainda é complicado. Meia hora em cada intervalo. Meia hora no período da manhã, meia hora no período da tarde. Você imagina? Para um bebê que mama... Se você tiver que ir até o local onde o bebê está... Já não dá mais tempo. Se você não tem um carro, você vai de ônibus. Vamos falar de uma realidade do nosso Brasil. Não é tão simples assim. Agora, a gente depois ainda vai falar sobre creche, sobre convênio, sobre gestante em local insalubre, que existe muito, e também sobre essas mulheres empreendedoras que estão cada vez mais conquistando esse espaço. Mas a Mariângela, gente, além dela ter sofrido esse preconceito por estar grávida, depois, durante a sua carreira, ela acabou também sofrendo um preconceito por ser uma mãe atípica. E daí as adversidades ficaram ainda maiores. Vamos ver.
E existe muito preconceito contra mães de deficientes no trabalho. Há alguns anos atrás era muito pesado isso, mas hoje ainda existe isso, porque as pessoas pensam assim, ai, nossa, essa eu não vou poder contar, o filho vai ter uma crise, vai ter um problema, vai ter que sair para fisioterapia, isso, então não é uma profissional que eu quero, porque eu não posso contar com ela 100%. E o que eu tenho para dizer para essas mulheres? É que a gente deve procurar ver o que é o seu potencial diante dessa situação. Por exemplo, eu, uma profissional, eu era muito requisitada e gostaria muito de ter ido, tive vários convites internacionais para ir em congressos, viajar bastante. Não, eu não posso isso, porque eu não posso ficar tanto tempo fora de casa. Então, eu sempre restringi muito isso ao extremamente necessário. E o quê? Daí eu ia ficar chorando em casa, falando assim, ai, não fui para fora, não pude ir nesse congresso excepcional, nesse lugar incrível, encontrar essas pessoas incríveis. Eu falava, não, eu vou me concentrar no que eu posso fazer em casa, que é escrever livros, escrever trabalhos, entende? Então, isso eu posso fazer em casa, perto da minha filha, nas horas que eu não posso viajar. E nisso, o que aconteceu? Hoje, você pega de toda a Embrapa, né, que a gente tem muito orgulho da Embrapa, de pesquisa agropecuária, uma das mais tops do mundo, e hoje, de todos os pesquisadores, homens e mulheres da Embrapa, eu estou na número 1 como a que mais publica. Entendeu? Se eu não tivesse minha filha deficiente, eu não teria investido nisso. Do mesmo jeito, sabe? Se tem uma crise, se tem um médico, está mudando medicação, eu não posso ir ao trabalho, eu não rendi muito no trabalho porque não dormi à noite, alguma coisa assim, no dia seguinte eu tiro a diferença. Então, é difícil para nós, mas a gente não pode abdicar dos nossos sonhos. Nós temos que achar, eu tenho essa situação, tenho, mas o que eu posso fazer dentro dessa situação para me destacar e para conseguir ir adiante? Renan, a gente faz uma limonada com os limões, né? Que eu acho que é isso que a Maria Ângela tá falando, não é? Exatamente. Na hora que ela estava falando, eu até comentei assim, né? Você acha que eu vou ficar em casa chorando? Mulher é assim. Maravilhosa. Né? Claro que, pelo amor de Deus, homens, né? A gente tem uma certa limitação algumas vezes, mas assim, a maioria das minhas gestoras foram mulheres nesses 15 anos de carreira aí, são mulheres que eu me espelho até hoje, né? A mulher... A gente fala que no sentido do empreendedorismo, o pensamento da mulher é em aspiral. Então, a mulher, antes de tomar uma decisão, a Lu pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Não estou generalizando para os homens, mas a mulher, ela pensa, ela releva, ela vai até, né? Então, tem todo um significado, tem um sentimento nisso daí. Então, é importante a gente lembrar disso também. Lu, eu acho que foi maravilhoso, né, o que a Maria Ângela falou. Exatamente. E é bem isso, né? Exatamente. Eu falo que a gente não faz uma limonada, a gente faz uma limonada suíça, uma caipirinha ainda. Vários sucos ainda. Tudo que tem, a gente joga ali dentro, chacoalha e aproveita. Isso é empreender também? Exatamente. Nós temos hoje, né, uma pesquisa até que traz que no Brasil nós possuímos 10 milhões de mulheres que são empreendedoras. Uau! Então, dessas 10 milhões no Brasil, nós temos 560 mil mulheres só no Paraná. Que maravilhoso. Que é quase o tamanho de Londrina, inteira, exatamente. É Uau. quase a cidade de Londrina. E o que mais chamou a atenção nessa pesquisa, que é muito legal, um pouco a mais de 50% dessas mulheres, elas são responsáveis pelo lar. Elas são as mantenedoras do lar, né? Então, são mulheres sozinhas, com filhos. Chefes do lar. De casa, exatamente. Uau. E 73% dessas mulheres, elas começaram a empreender a partir do momento que elas tiveram filhos. Tô falando, gente. Então, assim, nós... São dados reais e são dados que a gente não esperava, não tinha essa noção, né? Exatamente. E se nós pegarmos assim, se a gente pensar no sentido, eu acabei de ter um filho, né? Tá. Se eu pensar nesses 73% de mulheres que pensaram em empreender após o nascimento dos filhos, você para e fala assim, opa, pera lá, por que eu quero empreender, né? Eu quero um pouco mais de tempo com meu filho, eu quero não precisar passar pelos processos, né, Ana Lu, que muitas vezes você, eu quero amamentar, se eu voltar a trabalhar eu não consigo. Então, nós tiramos Acaba sendo força. um incentivador para abrir o próprio negócio. Exatamente. Que legal, Exatamente. gente. E daí, por conta de tantas dificuldades que, na verdade, ela transformou realmente os limões azedos da vida numa bela de uma limonada maravilhosa suíça. O que a Maria Ângela fez?
ela deixou um recado para nós, mulheres. E o que eu tenho para as mulheres para falar com isso? Primeiro, preconceito contra a mulher. Eu realmente sofri bastante, porque ainda mais do tempo que eu vim, né? Muito preconceito contra mulheres, mas isso você vai mostrando com o trabalho. E eu também sou professora da Universidade Estadual de Londrina, já orientei mais de 150 alunos e falo muito isso para as mulheres. Nós mulheres somos mais focadas, mais objetivas e a maternidade nos torna ainda melhores. Por quê? Nós ficamos muito focadas com a maternidade. Você quer fazer aquele trabalho, você quer terminar logo porque você quer ir para casa e em casa ter o tempo com os seus filhos. E o que eu tenho para dizer para essas mulheres? É que a gente deve procurar ver o que é o seu potencial diante dessa situação. Eu vim de uma geração onde a gente era meio que humilhada, sabe? Já por ser mulher, numa profissão de homem, ser mãe e ainda ser mãe de deficiente. Mas hoje não. Hoje eu vejo que meu papel é tentar inspirar outras mulheres a serem mães. Para todas as minhas alunas, elas vêm, às vezes falam assim, não, olha, eu quero ser mãe. Mas eu vou esperar, né, terminar isso, terminar aquilo. Eu falo assim, quem quer ser mãe, seja mãe. Não espere, porque se você espera muito, é o seu sonho, você vai conciliar. Pode ser difícil um ano, pode ser difícil o segundo ano, você tira de letra a diferença depois. Então, seja o que você quiser ser. Você quer ser mãe profissional, seja mãe profissional. Não espere, porque pode ser tarde demais. E depois você se arrepende de não ter realizado os seus sonhos. Pronto, tá aí o recado da Mariângela para você, mulher. Vocês concordam, meninas? Então, Concordam? seja o que você quer ser, exatamente. Na hora que você quer Exatamente. Eu falo que eu me sinto, não um exemplo, mas eu tiro por mim, porque eu criei sozinho meus 3 filhos e eu fiz o inverso de muitas mulheres, né? Eu tive filhos nova e eu voltei a estudar depois dos 30 anos. Legal. E eu escutava muito as pessoas falarem assim, você não vai conseguir. Eu passei a vida escutando, você não vai conseguir. E, além de tudo, pegando o que a Mariângela falou, nós temos também a questão, eu participo muito de processo seletivo em empresas. Então, o que acontece? As próprias empresas têm o preconceito de contratação. Então, quando você manda um currículo, chama a mulher para entrevista. Ah, é mãe. É mãe. Nossa, mas qual a idade dos seus filhos? Ah, se for abaixo de 10 anos, mas tem com quem ficar? Ah, porque olha, senão eu preciso de você aqui todos os dias. Então, nós temos ainda esse preconceito. E como o Renan falou, o que mais incomoda são empresas grandes. Né? Não são pequenas empresas que trazem, que nós temos informação, empresas grandes. E ainda há uma luta muito grande quanto aos salários, né? Da Exatamente. equiparação entre os salários entre homens e mulheres, né? Ainda há muito o que a gente lutar por isso, né? E não são só mulheres que lutam, os homens também lutam pelas mulheres. Eu ia e falar, podem é um homem lutar. que está falando aqui, que Que teve legal. referências femininas de gestoras que precisa, que eu falava, você merece muito mais, mas a gente tem uma luta grande ainda, né? Então a gente não pode deixar de lutar. Eu acho que os direitos das mulheres, né, Ana Lu, ainda a gente tem que muito para conquistar. Você também é uma referência nisso, você sabe, né? Estamos na luta. Renan Lafranc, obrigada. Pegando um gancho aqui, Sara, a mulher ela é muito ainda tímida para exigir o seu direito. Esse medo... Precisamos nos posicionar. Ela pede um favor. Exata. E não é um favor? Não é um favor. É um direito. É o mínimo. É o mínimo. Porque a lei, ela dá para a mulher e o que está sendo estabelecido é o mínimo. É isso mesmo. Obrigada que você veio. Foi um prazer recebê-las, meninas. Obrigada, Amei. pela oportunidade. Amei. Obrigada, viu? Foi um prazer recebê-las.